Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje para a nossa aula de estatística. O assunto que nós vamos tratar nessa aula é sobre probabilidades. Vamos ver o que é isso. Muito bem, pessoal. A probabilidade é o estudo das chances de obtenção de cada resultado de um experimento aleatório. A essas chances são atribuídos os números reais do intervalo entre 0 e 1. Resultados mais próximos de 1 têm mais chances de ocorrer. Além disso, a probabilidade também pode ser apresentada na forma percentual. Basta multiplicar por 100. Então, quando nós realizarmos cálculos de probabilidades, ou seja, nós encontrarmos as possibilidades, as chances de ocorrer um determinado evento, o resultado, um resultado numérico, será um número entre 0 e 1. Podemos também, para facilitar o entendimento, colocar esse resultado na forma de porcentagem, bastando multiplicar por 100. Então, por exemplo, se você encontra uma probabilidade cujo resultado deu um valor numérico, um número real, de 0,5. Se você multiplicar esse 0,5 por 100, você vai obter um resultado de 50%. Então, a probabilidade desse evento, desse fenômeno ocorrer nesse caso, seria de 0,5 ou 50%. Veja que os 50% nos dá uma noção melhor de quantidade. Portanto, o uso da porcentagem aqui nos facilita muito o nosso cálculo. Beleza? Continuando, é também o grau de segurança com que se pode esperar a realização de um evento, determinado pela frequência relativa dos eventos do mesmo tipo numa série de tentativas. Veja, o que é isso? Nós já estudamos essas frequências relativas. Basta você dividir o parcial pelo total e multiplicar por 100. Você vai achar uma frequência relativa. Note que achamos uma porcentagem. Essa porcentagem nos dá, então, essa probabilidade. É também a perspectiva favorável de que algo venha a ocorrer. É também chamada de possibilidades, de chances de um determinado evento ocorrer. E é isso que nós vamos estudar a partir de agora. Muito bem. Para nós entendermos melhor o cálculo de probabilidades, nós temos que ver duas questões, né, que são dois elementos importantes que vão entrar no cálculo das probabilidades. O primeiro, na verdade são três, né? Eu queria só comentar com vocês sobre esse experimento aleatório que nós falamos lá atrás. Veja, o experimento aleatório seria quando nós realizamos uma determinada ação de forma repetida, né? Que fala repetidos, quando repetimos inúmeras vezes processos que são semelhantes e têm resultados imprevisíveis, né? Então isso chama-se de experimento aleatório. Quer ver um exemplo? Quando nós lançamos um dado, você não sabe quanto que vai sair ali na face superior desse dado. Você lança o dado, esse dado pode ter resultados diferentes, ou seja, 6 resultados diferentes. Ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, 5, ou 6. Então, esse conjunto de ações, né, você pode chamar de experimento aleatório. Um outro exemplo, quando você lança uma moeda, né, ela pode ter como resultados cara ou coroa. Esse conjunto de resultados aí, né, você pode dizer que esse conjunto de ações, de lançamentos, é um experimento aleatório. Beleza? Então são esses fenômenos, esses experimentos aleatórios que nós vamos estar estudando um pouquinho. Claro que eu coloquei aqui o exemplo do dado e da moeda, que são exemplos mais tranquilos, mais fáceis de você entender, no sentido de a gente falar um pouco sobre o que é esse experimento aleatório. Bom,
vamos para aquelas duas questões que eu falei, né? Mas antes disso, veja, queria só também comentar com vocês essa linha aqui que nós temos, quer dizer, ajuda muito a gente entender um pouco. Quando se trata de valor numérico, eu preciso ter uma noção de que o resultado daquele fenômeno é um resultado expressivo, né, ou não. Em se tratando de probabilidade, que ela é usada principalmente na tomada de decisões, tá? Então veja que esse quadro traz 3 pontos. O extremo esquerdo, que é o zero, ou nas proximidades do zero. Um ponto central, que é o 0,5, ou nas proximidades desse 0,5. E o da direita, que é o 1, ou próximo de 1. Então veja, quando você tem um resultado de probabilidade próximo do zero, o evento é muito raro de ocorrer, quer dizer, você tem uma baixa probabilidade, quer dizer, aquele evento tem uma mínima possibilidade de ocorrer, zero ou nas proximidades de zero. Por exemplo, se você tem lá um resultado de 10%, 0,1 ou 0,10, né, na forma decimal, você pode concluir que aquele determinado evento, aquele experimento que você realizou, né, para saber sobre as possibilidades, tem pequenas chances de ocorrer, ok? Agora, fazendo esse evento, esse experimento, e o resultado for um número próximo de 0,5, mais ou menos na metade, você pode dizer que a ocorrência do evento é tão provável quanto improvável, quer dizer, pode ser que ocorra, pode ser que não ocorra, quer dizer, você aí tem 50% para cada lado, tá? Próximo da metade. Agora, quanto mais próximo do 1, o evento é quase certo de ocorrer. Você tem lá, por exemplo, 0,9, que representa 90%. Então, existem grandes possibilidades que esse evento ocorra. Então, você tem uma alta probabilidade. Então, isso te ajuda a tomar as decisões necessárias, ok? Agora sim, aquelas duas situações, aqueles dois elementos importantes para o cálculo das probabilidades. O primeiro é o espaço amostral, que nós vamos representar para a letra S. É o conjunto de todos os resultados experimentais. É o conjunto de todas as possibilidades. Quer ver um exemplo? Lançamento de um dado e uma moeda. Veja, o conjunto formado por todas as possibilidades ao lançar um dado, eu chamo de espaço amostral. Veja lá, S do dado, quer dizer, S é aquele símbolo de espaço amostral, o dado, né? E aí, entre chaves, eu coloquei todas as possibilidades que nós temos ao lançar um dado. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, essas 6 possibilidades, esse conjunto formado pelas 6 possibilidades, nós chamamos de espaço amostral S. O segundo exemplo, quando nós lançamos uma moeda, quais são as possibilidades? Cara ou coroa. Então, aí nós temos um conjunto formado por 2 elementos, cara ou coroa, e nós chamamos esse conjunto, então, de espaço amostral, ok? Então, é o total. Espaço amostral são todas as possibilidades. Evento amostral, que nós vamos representar pela letra E de evento, é qualquer subconjunto do espaço amostral de um experimento aleatório. Então veja, quando a gente fala subconjunto, é um conjunto menor, é uma parte do conjunto maior. O conjunto maior aqui é o nosso espaço amostral, como nós vimos no slide anterior. Tá? Então o conjunto maior é o S. Então, se nós pegarmos uma parte desse S, nós podemos formar um outro pequeno conjunto, que é o nosso evento amostral. Quer dizer, é o que nós realmente queremos pesquisar, né? Saber a probabilidade desse evento ocorrer. Veja um exemplo. Lançamento de um dado e de uma moeda. O lançamento de um dado e sair um número par. Veja que as 6 possibilidades é o nosso espaço amostral, é o total. Agora, se eu montar um conjunto, retirar desse conjunto maior, que é o espaço amostral,
o 2, o 4 e o 6, que são as possibilidades pares, eu vou formar um subconjunto, um conjunto menor, formado apenas por 3 elementos, que eu chamo de evento amostral. Então, qual é a probabilidade, ao lançar o dado, sair na sua face superior números pares, o 2, o 4 e o 6. Nós vamos fazer esse cálculo. Agora é só mais para a gente ir entendendo esses conceitos desses elementos. Um outro exemplo, lançamento de uma moeda, qual é a possibilidade, qual é a probabilidade de sair na sua face superior coroa. Então veja, se eu montar um conjunto, aquele conjunto lá, o espaço amostral era cara e coroa, as duas possibilidades. Mas aqui, esse pequeno conjunto que nós chamamos de evento amostral é só formado pela possibilidade coroa. Então veja que é um conjunto menor, por isso é subconjunto. Ok? Então note que nós temos duas situações aqui, o total e o parcial. O total é o nosso espaço amostral. E dentro dele, lá de dentro, nós vamos tirar as possibilidades, que é o nosso evento, o que nós queremos pesquisar. Beleza? Então vamos para frente. Nesse slide aqui nós temos formas de calcular as probabilidades. Existe o chamado princípio fundamental da contagem, que nos facilita, em algumas situações, calcular essas possibilidades. Veja esses exemplos que eu vou apresentar para vocês. 4 processos de auditoria, numerados de 1 a 4, deverão ser distribuídos entre 3 contadores, que é o Átila, o Hércules e o Ulisses. São nomes fictícios aqui, apenas como exemplo didático. O mesmo contador pode receber até 4 processos. O número de maneiras diferentes de se fazer tal distribuição é... Quer dizer, como que nós podemos distribuir esses processos de auditoria para esses auditores, esses contadores auditores, tá? Então nós podemos aqui utilizar o PFC, que é o princípio fundamental da contagem. Do que se trata? Como é que faz? Veja, nós temos o N1, que são 4 processos, então são 4 possibilidades, ok? Contadores, nós temos 3, então o nosso N2, o número de contadores, vamos chamar de N2, são 3 possibilidades. Veja, se nós multiplicarmos o número de possibilidades dos processos e pelo número de contadores, o 4 vezes 3, nós vamos ter o 12, que seria o total de possibilidades. Veja, o número de maneiras diferentes que nós podemos fazer a distribuição. Então nós podemos ter, por exemplo, o Átila, ficar com um processo, 2, 3 ou com os 4. O Hércules pode ficar com apenas 2, o outro pode ficar com 3, enfim. Quais são como que se pode fazer essas distribuições? De 12 maneiras diferentes. Basta você multiplicar as quantidades, as possibilidades. Eu tenho 4 possibilidades de processos e 3 possibilidades de contadores. 3 contadores, 4 vezes 3, 12. É muito simples, pelo princípio fundamental da contagem, PFC, para abreviar fica mais fácil, de achar essas possibilidades, ok? Então, quando você quer calcular total de possibilidades, basta você fazer essa multiplicação pelo princípio da contagem, que é muito fácil. Vamos para o exemplo 2. Veja que interessante esse exemplo aqui. Maria tem 4 camisas, 2 calças, uma saia e 3 sapatos. De quantas formas diferentes ela pode se vestir? Então veja, para se vestir, Maria precisa de uma camisa e, presta atenção nesse E, uma calça ou uma saia, não é? Normalmente ela vai ter que optar. Não que não possa vestir a calça e a saia por cima, mas fica meio esquisito, né? Vamos falar aqui no normal, né? Então, normalmente ela vai vestir uma calça ou uma saia e um sapato. Eu estou frisando e até deixei em letra maiúscula o E e o OU,
para a gente entender o seguinte. Mas vamos lá, vamos para frente, vocês já vão entender por que eu estou fazendo ênfase nesse E e nesse O. Como Maria pode usar duas calças ou uma saia, ela tem 3 opções para essa categoria de roupa. Entenderam? Ó, 2 calças e uma saia. Então, 2 mais 1 vai dar 3. Ela tem 3 opções para essa categoria de roupa. Então, veja, então é justamente a soma. Esse ou, tá vendo ali, ó? Ou, nós somamos as possibilidades. O E nós multiplicamos. No princípio fundamental, então, o E nós multiplicamos, o ou nós somamos. Então, quando nós falamos uma calça ou uma saia, quais são as possibilidades? 2 calças ou uma saia. 2 mais 1 dá 3. Então, aí você vai usar o princípio fundamental da contagem. Então, vejam lá embaixo, 4 camisas, são 4 possibilidades. 2 calças ou uma saia, 2 mais 1 dá 3, 3 possibilidades. E 3 sapatos. Então, 4 vezes 3 vezes 3, eu tenho 36 formas de se vestir, uma diferente da outra. Ok? Então, veja, nós usamos o princípio fundamental da contagem, que basta você multiplicar as quantidades. Lembra lá do primeiro exemplo? Então, você poderia... Ah, professor, então vamos multiplicar aqui 4 vezes 2 vezes 1 vezes 3. Tá. Porém, você tem que analisar nesse caso que 2 calças e uma saia fazem parte da mesma categoria, da questão possibilidade. Nós estamos analisando possibilidade. Então, a possibilidade dela usar 2 calças ou uma saia são 3. São 3 possibilidades, né? 3 opções. Beleza? Por isso que ficou 4 vezes 3 vezes 3, que dá 36. Beleza? Então, não esqueçam desse ou, desse E, muito importante. Né? Uma calça ou uma saia. Então, quais são as chances? 2 calças e uma saia são 3 possibilidades. Então, eu somei. O ou soma e o E multiplica. Beleza? Então, vamos lá, vamos para frente. Ainda em formas de calcular as probabilidades, nós temos um cálculo que é tradicional, que é, na verdade, a divisão do parcial pelo total, que é aquela frequência relativa que nós falamos anteriormente. Então, tem uma formulazinha aqui que eu estou apresentando para vocês, que é o probabilidade, esse P de probabilidade. Esse A, entre parênteses, significa um evento A qualquer. Quer dizer, qual é a probabilidade do evento A ocorrer? Então, podia chamar de B, de C, de D. Então, é só você dividir esse NE pelo NS. O que é o NE? É o número de possibilidades de o A ocorrer, que é o espaço amostral, por isso que eu coloquei E. Tá? Que é, desculpe, é o evento amostral. Né? É o evento em si, quer dizer, qual é a possibilidade do A ocorrer. E o NS é o número total de possibilidades, que é o espaço amostral. Lembra que eu falei lá atrás? Né? Aqui, então, para nós acharmos a probabilidade do evento A ocorrer, basta eu dividir, né, o número de elementos do espaço amostral, aliás, desculpe, do evento amostral, pelo espaço amostral. Também nós podemos ali embaixo, olha, multiplicar esse resultado por 100 para dar em porcentagem, como eu já falei anteriormente também. Fica mais fácil nos exemplos. Veja esse primeiro exemplo aqui, olha. Exemplo 1. Aluguel de ferramentas. A empresa de aluguel de ferramentas gostaria de atribuir probabilidades para o número de polidores de automóveis que aluga cada dia. Os registros mostram as seguintes frequências de aluguéis diários dos últimos 40 dias. Então veja aqui, olhando para essa tabela, você tem do lado esquerdo aqui o número de polidores alugados. Então, zero significa nenhum polidor. 1, 2, 3 e 4. Então veja, durante esses 40 dias, 4 dias não foi alugado polidor nenhum. 6 dias foram alugados um polidor. 18 dias desses 40, 2 polidores foram alugados. 10 dias desses 40, 3, e 2 dias desses 40 dias, 4 polidores foram alugados. Então, o que nós queremos calcular aqui?
Quais são as probabilidades para o número de polidores? Então vamos ver, vamos fazer outro slide aqui, olha, montei a tabela novamente, ó. Cada atribuição de probabilidade é dada pela divisão da frequência, número de dias, pela frequência total, que é o número total de dias. Então veja que eu falei para vocês, ó, parcial pelo total. Lembra lá das frequências relativas? Nós já estudamos isso. Então veja o que foi feito aqui, olha, nessa tabela. Então eu peguei o 4, que é o número de dias aqui com 0 aluguel, e dividi por 40, que é o total. Tá vendo aqui, ó, 4 por 40. 4 por 40 dá 0,10. Se eu multiplicar por 100, vai dar 10%. Então, veja, eu tenho aqui uma probabilidade de 10%, tá, de não alugar nenhum polidor durante esses 40 dias. Ok? Vamos ver aqui a outra probabilidade para número de polidores alugados, 1. Então, são 6, foram alugados durante 6 dias, um polidor. Olha o que eu fiz aqui, olha. 6 por 40, 6 pelo total, 0,15. Vezes 100, 15%. Então, eu tenho uma probabilidade de 15% de que eu alugue um polidor, tá? Dentro desses 40 dias. A mesma coisa aqui, olha, 18 por 40, tá vendo aqui, olha, 0,45, vezes 100, 45%. Então, nesse caso aqui, durante esses 40 dias, eu tenho 45% de chances de que eu alugue 2 polidores. 10 por 40 vai dar 0,25, 0,25 vezes 100, 25% de chance de eu alugar 3 polidores. Ok? E o último aqui é 2 por 40, tá? 0,05 vezes 100, 5%. Notem que aqui nesse caso eu tenho 5% de chance de alugar 4 polidores durante esses 40 dias. Se nós somarmos todos esses números decimais, que também são probabilidades, tá? Notem que eu tenho aqui a soma vai dar 1. 0,10 mais 0,15 mais 0,45 mais 0,25 mais 0,05 dá 1. Lembra daquela reta que eu mostrei para vocês, né? As probabilidades, números reais entre 0 e 1? Então o total aqui é 1. Olha aqui, ó. Veja, 0,10. Lembra que eu falei? 0,10 está próximo do zero, então a probabilidade é pequena. Tá? Ó, não temos nenhuma alta probabilidade aqui próximo do 1, né? Somando todas as probabilidades em porcentagem, tem que dar 100%. Que é aquela reta de 0 a 1 ou de 0 a 100%. Beleza? Então é assim que a gente faz cálculo de probabilidades usando as frequências relativas, né? O parcial pelo total vezes 100. É muito simples, gente. Nós já temos experiência disso aí, desses cálculos aqui na estatística. O exemplo 2. Dados do Detran mostram que, em 2014, as vítimas fatais em decorrência de acidentes de carro foram 50 pessoas. O perfil das pessoas que vieram a óbito está no quadro a seguir. Com os dados apresentados, qual é a probabilidade de uma vítima fatal ser um pedestre? Então veja aqui, gente, olha, nesse caso aqui é bastante simples, olha. Se você somar todos esses óbitos, não está aqui marcado, mas vai dar 50, que ele fala, são 50 pessoas, é só conferir, 22 mais 12, mais 8, mais 3, vai dar 50 pessoas, que é o total. Como nós queremos a probabilidade de uma vítima ser pedestre, então são 22 possibilidades em 50. Aqui, ó, 22 em 50. Tá vendo? É o parcial pelo total. Se você simplificar por 2, vai dar 22 por 2 dá 11, 50 por 2 dá 25. Então você pode deixar a probabilidade na forma de fração também. Eu não tinha falado sobre isso, mas é uma possibilidade. 11 sobre 25. Mas veja, 11 sobre 25 não é uma resposta errada, mas fica muito difícil para você, muitas vezes, saber se é uma alta probabilidade, se é baixa, se é média. Lembra da nossa retinha lá? Então, o ideal aqui, eu sugiro
que você faça a divisão de 11 por 25 vai dar 0,44. Que nós temos uma probabilidade de 0,44. Veja, não chegou nem no 0,5. Então, na forma decimal, você consegue verificar se isso aqui é uma baixa, média ou alta probabilidade. 0,44 está um pouquinho antes do 0,5. Mas ainda, para ficar muito mais claro, se você multiplicar por 100, você tem aqui 44% de chance desses acidentes terem sido através de pedestres, né? Que o valor aqui é maior, inclusive, né? Então, dos 100%, 44% foi, e vítima fatal foram pedestres, ok? Então, aí você já tem uma leitura um pouco mais clara do que aconteceu, beleza? Então, veja como é bastante simples o cálculo de probabilidade aqui, não tem segredo nenhum, tá? Exemplo 3. Analisando um lote de 360 peças para computador, o Departamento de Controle de Qualidade de uma fábrica constatou que 40 peças estavam com defeito. Retirando-se uma das 360 peças ao acaso, a probabilidade de esta peça não ser defeituosa é. Então, nós queremos saber quais são as possibilidades de você retirar uma peça para análise, né? Ela não ser defeituosa. Então, vamos colocar os dados aqui, ó. Número de peças com defeito. Ele falou lá no problema, são 40. Ora, de um total de 360, então, pela lógica, número de peças sem defeito seria 320, concorda? Veja, se eu tenho um total de 360, tá? 40 são defeituosas, o restante, que é 320, é sem defeito. É essa lógica que nós temos que usar. A probabilidade de não defeito, ó, coloquei entre parênteses aqui o P de probabilidade, não defeito, que é o que nós queremos. É o número de peças sem defeito pelo total de peças. Está vendo aqui de novo, ó, o total pelo parcial? Isso aqui devia estar aqui, né? Mas na hora de configurar ele pula para baixo, mas não tem problema. Ó. Então a probabilidade é o total pelo parcial. Então veja o cálculo aqui, ó. 320 sobre 360. Então não mudou nada, ó. Parcial pelo total. Se você simplificar essa fração, vai dar 8 nonos. Puxa, a probabilidade é 8 nonos. Legal, né? Não me diz muita coisa. Agora, se você dividir 8 por 9, ou 320 por 360, você vai ver que na tal calculadora dá 0,89 com duas casas. E ainda vezes 100, vai dar uma probabilidade de 89%. Então, aqui, a probabilidade dessa peça não ser defeituosa é de 89%. É uma alta probabilidade, ok? Então, você pode garantir lá para o teu chefe, ó, essas peças aqui dessa amostra aqui tem uma alta probabilidade de não serem defeituosas. Então, beleza, esse lote aqui está jóia, vamos mandar para frente. Tá? Entenderam aqui a questão da tomada de decisão em função do resultado da probabilidade, da possibilidade de não ter defeito. Legal? Tá aí. Exemplo 4. Tem uma dica aqui em cima que eu já vou falar dela. Vamos lá para o 4. As falhas de diferentes máquinas são independentes uma das outras. Há 4 máquinas e suas respectivas probabilidades de falha são 1%, 2%, 5% e 10% em certo dia. Calcule as probabilidades, letra A, de que todas falhem no mesmo dia. Vamos lá para a letra A, depois nós fazemos a B. Veja, eu coloquei aqui P falha no mesmo dia. Está vendo aqui, ó? Só para a gente saber o que a gente está calculando. Ó. P falha no mesmo dia. Então veja que nesse caso aqui, eu multipliquei as 4 probabilidades que ele deu lá em cima. 1%, o que significa uma probabilidade de 1%? É 1 sobre 100, parcial pelo total. O que significa uma probabilidade de 2%? 2 sobre 100. 5%, 5 sobre 100, 10%, 10 sobre 100. Então, nesse caso aqui, nós multiplicamos, porque, olha, esse E aqui no enunciado, ó, veja, qual é a probabilidade que todas falhem? Então, vamos supor que você tem aqui máquina A, B, C e D. Vamos só nomear essas máquinas para vocês entenderem melhor. Então, a probabilidade que a A e
a B e a C e também a D falhem. Veja que apareceu o E aqui. Então, pelo princípio multiplicativo, nós multiplicamos as probabilidades. Então, A e B e C e D. Ok? Não é A ou B, né? A probabilidade que A falhe ou a B falhe. Lembra do E e do OU? Aqui é que as 4 falhem, então é E. Então nós multiplicamos. Bom, 2 vezes 5, 10, vezes 10 dá 100. 100 vezes 100 vezes 100 vezes 100 dá tudo isso aqui, ó, dá com 8 zeros, né? Dá 100 milhões. 1 divididos aí simplifica, né? 100 por 100 dá 1. Aqui vai ficar 1 divididos por 1 milhão. Vai dar 0,00001 vezes 100, né? Vai dar 0,001%. Então, a possibilidade que as quatro máquinas falhem no mesmo dia é muito pequena, é quase zero, né? É quase zero. Tá? Existe uma possibilidade mínima. Quero aproveitar esse exemplo aqui para falar das chamadas probabilidades complementares. Tá? Então aqui, se você tem uma probabilidade de acontecer aqui, ó, P, esse 1 aqui é 100%, então se você diminuir do que você já tem, você acha a outra, o contrário, a outra probabilidade. Eu aproveitei só o exemplo para contar para vocês que às vezes facilita nosso cálculo, né? Tá certo? Bom, vamos lá para B. Qual é a probabilidade de que nenhuma falhe no mesmo dia? Veja, que nenhuma falhe no mesmo dia, veja que interessante, aqui nós vamos usar essa probabilidade complementar, veja bem. Olha, se a primeira máquina, vamos chamar de A, né? Se a máquina A é 1% de probabilidade que ela falhe, ó, suas probabilidade de falha, tá vendo? A probabilidade de falha é 1 sobre 10, desculpe, 1 sobre 100. Tá aqui, ó, já colocamos aqui. Então aqui, pela probabilidade complementar, se 1 sobre 100, que é 1%, falhe, ora, 99% é que não falhe, concorda comigo? E 99% é 99 sobre 100. Tá vendo? A probabilidade complementar, 1 menos P. Se você pegar aqui 1 menos 0,10, vai dar 0,99, que é 99%. Beleza? Se 2%, tá aqui, ó, a máquina B tem a possibilidade de falhar, 98% de não falhar. 5% é a probabilidade de a terceira máquina, a máquina C, que nós batizamos aqui de C, né, falhar, 95% é não falhar. E pela mesma lógica, a máquina D, a quarta máquina, 10% de falhar, 90% de não falhar. O princípio multiplicativo aqui também é o E, ó. Aqui nenhuma falha. Então, A e B e C e D não falhem. As 4 juntas. Não é ou, né? Então, multiplicando tudo aqui, veja, deu 82.952.100. Aliás, né, 82 milhões, né? E aqui embaixo, 100 milhões. Dividindo dá 0,8295. Bastante fácil, com a calculadora simples você faz esse cálculo. Multiplicando por 6, eu tenho aqui 82,95% de possibilidade que nenhuma falhe durante esse mesmo dia. Beleza? Então, uma probabilidade bastante alta. Beleza? Então, quando você tiver num exercício várias probabilidades, né, se é tudo E, você vai multiplicar. Então, aqui você de cima você tem, ele deu as probabilidades de falha. E para você achar não falha, ó, não falha, ou não falhem, né, as 4, esse complementar, né? Se aqui é 1%, aqui é 99%. Se aqui é 2%, aqui é 98%. Se aqui é 5%, aqui é 95%. A soma sempre tem que dar 100, né? Ok? Beleza? Vamos para frente. Número 5. Uma companhia produz circuitos integrados em 3 fábricas. 1, 2 e 3. Então, fábrica 1, fábrica 2 e fábrica 3. A fábrica 1 produz 30% dos circuitos, enquanto a 2 e a 3 produzem 45% e 25%, respectivamente. Veja, aqui nesse caso, 30%, 45% e 25%, ó, eu vou colocar aqui, eu montei uma tabelinha para ficar mais fácil, tá vendo aqui, ó? Então, fábrica 1, 2 e 3,
E aqui é a produção, só que ele deu a produção em porcentagem. Tá vendo aqui, ó? Então, do total da produção, 30% é a fábrica 1 que realiza. Do total de produção, que é 100%, 45% é a 2 e 25% do total de produção é a 3, beleza? Então, ao invés de ele colocar lá tantas mil toneladas ou tantas milhares de unidades fabricadas, ele colocou em porcentagem, não tem problema nenhum. O fato é que nós temos que entender que esses números aqui são produção, é a quantidade produzida em porcentagem. Muito bem, vamos continuar o enunciado. As probabilidades de que um circuito integrado produzido por essas fábricas não funcione, então vamos colocar aqui como defeito, né? Não funcionar é defeito, seria 0,01, está aqui, ó, 0,02 e 0,04, ok? Então são as possibilidades, são as probabilidades, beleza? Tá? Notem vocês que no enunciado ele poderia ter colocado aqui 1%, 2% e 4%, né? Aliás, 0,01 de probabilidade, lembra que eu falei, se você multiplicar por 100, mas foi uma opção que o problema fez aqui, né? Em vez de colocar 1%, 2% e 4%, ele colocou na forma decimal, não tem problema nenhum. Até facilita aqui o nosso cálculo. Bom, essa quarta coluna, para que serve? Eu coloquei aqui produção vezes, né, defeito. Veja, aqui essa coluna vai nos dar a quantidade de defeito. Veja, se na produção de 30% eu tenho uma probabilidade de 0,01, 30% de 0,01, olha, nós fizemos a revisão de probabilidade, de porcentagem, né? Como é que calcula a porcentagem? Como é que a gente faz 30% de alguma coisa? 0,30 vezes 0,01, que vai dar 0,003. 45% de 0,02, 0,45 vezes 0,02, dá 0,009. E 25% é 0,25 vezes 0,04, dá 0,01. Somando todos os defeitos, dá 0,022. Se você transformar isso aqui em porcentagem, vai dar 2,2% de defeito, né? Vamos trabalhar com um número aqui que já fica mais fácil para o cálculo, né? Tá certo? Na HP você pode fazer 001 Enter, 30%, 002 Enter, 45%, 004 Enter, 25%. Aí você vai tendo esses resultados aqui. Somamos tudo. Por que somar tudo, professor? Olha aqui, ó, vamos voltar aqui na fórmula. Para você calcular a probabilidade, é o parcial pelo total. Então o total já tem. O total é 100% de defeito. Tá vendo aqui, ó? Vamos ver a pergunta. Escolhido um circuito da produção com defeito conjunta das 3 fábricas, qual a probabilidade deles ter sido fabricado na fábrica 1? Em 1, né? Em 1 é na fábrica 1. Ó, vou aplicar aqui, ó, P1, probabilidade de ter acontecido esse defeito lá na fábrica 1. Número de defeito da fábrica 1 pelo total de defeitos. Qual é o número de defeito da fábrica 1? 003. Qual é o total? 0022 vezes 100, 0,1364 vezes 100 vai dar 13,64%. É a probabilidade desse circuito ter sido fabricado na fábrica 1. Ok? Então, bastante simples, né? Você acha as quantidades para somar e achar o total e faz o parcial pelo total vezes 100, como nós já fizemos em todos os outros exercícios. Não tem dificuldade, beleza? Exemplo 6. Cada caixa de determinado tipo de componente eletrônico possui 80 unidades. Foi escolhido aleatoriamente uma das caixas para testar e classificar esses componentes quanto à sua durabilidade. A tabela abaixo apresenta os resultados obtidos. Então veja que nós temos aqui, ó, durabilidade muito ruim, baixa da média, baixo da média, média, acima da média, excelente e o total. Então nós temos as quantidades aqui, o E pulou aqui para baixo, mas não tem problema. Ó. Então, desse total de 80 componentes, 8 são considerados muito ruim, 13 são considerados de baixo da média, né? Aqui é faltou um A, viu, gente? Ó, abaixo da média, tá? Isso aqui eu acho que na hora de configurar e montar, pulou A. Então, abaixo da média é 13,
na média são 16, componentes acima da média 23 e excelentes são 20, então o total dá 80. Então veja que nessa tabela aqui você já mata a questão, aqui tem os parciais e aqui o total. Vamos ver o que ele pede? Escolhendo-se aleatoriamente um desses componentes da produção, determine a probabilidade de que esse componente tenha uma durabilidade. Vamos ver o que é isso que ele pede. Ó. Aqui, ó. Que tem eu repeti aqui a pergunta. Ó. Qual é a probabilidade que esse componente tenha uma durabilidade? Letra A, acima da média. Eu mantive a tabela aqui para a gente ter os dados. Veja, acima da média, tá? Acima da média é 23, está aqui, ó. 23 a média, 80 o total. 23 por 80 vezes 100 vai dar, então, uma probabilidade de 28,75%. Então, é igual aos outros exercícios, não tem problema nenhum. Agora, veja interessante esse B aqui, ó. Abaixo da média ou muito ruim. Então, aí nós temos que fazer uma probabilidade considerando dois valores, dois dados aqui da tabela. Mas veja que apareceu o ou, até eu coloquei em vermelho aqui para chamar a atenção, veja. A probabilidade de ser abaixo da média é 13. Então, 13 sobre 80. A probabilidade de ser muito ruim é 8. Então, é 8 sobre 80. Então, note que eu calculei duas probabilidades. Uma abaixo da média e outra muito ruim. Então, 13 sobre 80, 8 sobre 80. Como é ou, olha o que eu fiz aqui. Eu somei as duas probabilidades. Somando as duas, né? Vai dar 21 sobre 80, né? Nós sabemos que, professor, como é que soma a fração? Quando nós temos os denominadores iguais, basta você somar em cima, ó. 13 mais 8, 21 sobre 80, vezes 100, 26,25%. Então, aí mais uma vez aparece a história do e do ou, não é? Então, qual é a probabilidade de ser média ou muito ruim? Abaixo da média ou muito ruim? Então, você aqui tem duas probabilidades. Calcula as duas e soma as duas para dar a resposta com uma probabilidade única. Beleza? Por causa do ou, você soma. Vamos ver no 7 que vai aparecer o E. E lembra que o E é multiplicação. Ó. Peças produzidas por uma máquina são classificadas em 3 categorias: defeituosas, recuperáveis e perfeitas, com probabilidade de 10%, 20% e 70%, respectivamente. De um grande lote dessas peças foram sorteadas duas delas, A e B, e observada sua classificação. Determine a probabilidade de as duas serem defeituosas. Então, nesse caso aqui, veja, A ser defeituosa e a B ser defeituosa. Então, não é ou, né? Não é A ou B, é A e B, as duas C, ao mesmo tempo. Então, é E. Então, veja, P, probabilidade das duas serem defeituosas, e aqui é aquele caso, você acha as duas probabilidades, nesse caso ele já tem, já deu, tá vendo aqui, ó? Lá no exercício passado nós temos que calcular, tirando da tabela. Aqui ele deu, ó, 10%, e a outra é 10% também. Por quê? Porque a probabilidade de ser defeituosa é 10%. Então, se as duas, A é defeituosa, 10%, B é defeituosa, 10%, que a probabilidade de defeito é 10%. E eu multiplico, nesse caso aqui eu não somo porque não é ou, é E. Então, vai dar esse resultado, 100 sobre 10.000, 0,01 vezes 100 vai dar 1%. Então, a probabilidade, né, que essas duas peças sejam defeituosas ao mesmo tempo, né, é de apenas 1%. A letra B, de uma ser recuperável e a outra ser e uma perfeita, né? Veja, uma ser recuperável e uma perfeita. Então aparece o E de novo aí. No próprio enunciado fala, ó, e ser perfeita, né? Uma ser recuperável e uma ser perfeita. Então aparece o E. A recuperável e B perfeita. Então nós vamos multiplicar de novo. E a mesma coisa, ó. Qual é a probabilidade de ser recuperável? 20%. Ele deu aqui, ó, no enunciado. Qual é a probabilidade de ser perfeita? Ele deu aqui 70%. Então 20 sobre 100, 70 sobre 100, 1.400 por 10.000, 0,14 vezes 100 dá
14%, ok? Então, pessoal, é isso aí, né? Encerramos a nossa aula. Eu vou colocar lá no AVA exercícios parecidos como esse para vocês resolverem, é para ter aqueles 10 pontos. Qualquer dúvida, a gente vai estar lá online para ajudar vocês, beleza? Obrigado e tudo de bom para vocês aí, tá?